Alguém aqui já teve a oportunidade de entrar num templo da Igreja Universal do Reino de Deus? Por exemplo, aquele da 212. Ou o Templo de Salomão, em São Paulo, que virou até atração turística. Ouvi falar que cobram até ingresso para as pessoas verem a grandiosidade, o luxo desse templo. Tenho curiosidade de ir lá quando for a São Paulo. Vou me organizar para ir lá. Quem já foi num templo da Universal vai se impressionar com a qualidade dos assentos, enfim, do granito, do piso. E as coisas são assim por quê? Porque lá os fiéis são dizimistas. Embora o sejam pela motivação errada, que é a deformação do discurso da Igreja Universal. A teologia dessa igreja está construída no toma lá da cá. Senhor, eu te pago o dízimo e tu me devolves graças. Então a gente não paga dízimo para receber favores de Deus, está errado isso. Mas o discurso deles é esse. Nós devemos entender, todos os cristãos, católicos ou não católicos, que somos eternos devedores de Deus. Está lá em 1 Coríntios 4:7, o que tendes que não tenhais recebido? Deus não tinha obrigação de criar você nem eu e nos criou. E tudo que nós temos, até as cruzes, são graças, são bênçãos. Quem entende minimamente de teologia sabe disso. Agora nós, seres humanos, queremos o quê? Dinheiro, luxo, prazeres, bem-estar, o caminho mais curto, o que é mais macio. Então, vejam o que está acontecendo na igreja hoje em dia. Nós estamos entrando nesse mesmo espírito, na medida em que nossas paróquias estão virando churrascarias, pizzarias, salões de bingo, de chá, porque toma lá da cá. Tem que trocar os bancos da igreja, então o que eu recebo com isso? Está errado isso. Completamente errado. Eu sou super a favor de churrasco, pizza, essas coisas na paróquia, mas para quê? Para a gente se conhecer melhor, para fomentar o espírito comunitário, porque também outro grande desafio nosso é que as pessoas não se conhecem. Às vezes a gente escuta queixa de gente que sai da igreja, por quê? Bom, em primeiro lugar porque é carentona. Porque o padre me cumprimenta, porque ali na igreja tal eu recebi um abraço, um beijo e um queijo. Porque na igreja católica eu era 1 em 1 milhão. Em que pese está errado a pessoa ser tão sem noção a ponto de sua fé ter como motor os afetos, está tudo errado isso. O que deve ser o motor da nossa fé? O conhecimento da verdade, fazer o que eu tenho que fazer, orientar a minha vida para o céu. Mas vamos lá, essa é a realidade humana, vamos entendê-la e corrigi-la. A pessoa que faz essa queixa, no fundo, está falando para nós o quê? Um desafio que nós temos. Então nós temos que ser acolhedores na nossa igreja. E aqui hoje eu estou chamando a atenção para os bons exemplos que vêm de fora. Por exemplo, esse dízimo que é pago lá na Universal, embora com a motivação equivocada, mas vamos lá, vamos ver o lado bom. Os fiéis não sabem que estão sendo manipulados. A culpa vai ser sempre dos manipuladores.
O que sim, nós vemos essas pessoas com muita fé e generosidade. Elas estão fazendo o sacrifício e elas creem no que a palavra diz. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Por que a Igreja Universal cresce? Por quê? Já parou para pensar? Se o discurso é esse, eu vou dar a resposta para vocês. Porque Deus é fiel. Apesar da motivação estar errada, Deus sabe que tem muita gente ali inocente, que está manipulada dentro desse discurso, e Deus está vendo o quê? A fé dessa pessoa e o coração generoso dela. E Ele vai e dá, porque se não fosse assim, essa igreja estava fechada. Então o que nós temos que corrigir? É esse tipo de mentalidade. Nós temos que crescer, nós temos que evoluir. Agora esse tema é espinhoso, por quê? Porque ele mexe na avareza do povo de Deus, a ponto de nós padres termos um certo encabulamento de falar do assunto, com medo de sermos taxados de mercantilistas da fé. Esse padre está com discurso de pastor. Isso é triste, mas eu preciso fazer essa denúncia. Meu papel de profeta anuncia a verdade e denuncia o erro. Agora, mais triste é o fiel que escuta isso, acha ruim. Sabe por que acha ruim? Porque o dedo foi lá na ferida. Porque quem acha ruim o discurso de dízimo é porque é avarento. E aí a pessoa faz o quê? Vai-se embora para um lugar onde eu vou escutar aquilo que afaga o meu ego, aquilo que não me tira da zona de conforto. O bom é a gente escutar só sobre a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, sobre a justiça de Deus. Ninguém quer escutar. E aí acaba que nós, padres, corremos o risco de embarcar nessa canoa furada e até pecar. Porque o que é a omissão? A omissão é o bem que eu posso fazer e não faço. Então, na Catena Áurea, que é uma das grandes obras de Santo Tomás de Aquino, que compila comentários dos padres da igreja sobre os evangelhos, sobre essa passagem da viúva que deu 2 moedas no templo, ele destaca a interpretação de vários padres da igreja. A viúva é elogiada por Jesus porque, apesar de sua pobreza, deu tudo o que tinha. Olha isso. Demonstrando uma fé e generosidade extraordinárias. Santo Tomás cita São Beda, que comenta que a viúva deu mais do que os ricos porque ofereceu do seu sustento, enquanto os ricos deram do que lhes sobrava. Olha aí. Isso sim é fé e generosidade. Confiança de que Deus vai prover, de que Deus está vendo. Sensibilidade por essa necessidade que eu vejo na minha igreja aqui e agora. Mas muitas vezes a gente não quer abrir mão da pizza no fim de semana. É difícil pensar assim, não, eu não vou comer a pizza no fim de semana, ou comer em casa, ou vou até jejuar uma refeição para colaborar agora com o pobre, com esse meu irmão que está passando necessidade, ou com a igreja. A gente tem muita dificuldade com isso. A nossa natureza é assim. Mas em que consiste a santificação? Exatamente na opção sempre por aquilo que é mais santo, aquilo que é justo e reto, e que está dentro das nossas possibilidades. Deus não pede o impossível. Agora, quantas vezes nós deixamos a graça de Deus passar? Ele toca o coração, Ele fala, você pode fazer isso, me ajuda. Só que aí, o meu prazer é mais importante, a minha diversão, o meu consumismo.
Na igreja, existem basicamente 2 tipos de ingressos: o dos dízimos e das ofertas, que têm significados distintos. Vamos lá, definir dízimo em primeiro lugar. Quando a gente vai ao dicionário, dízimo é a 10ª parte, isso não se discute. Está lá. Pegue qualquer dicionário, em qualquer língua, o significado é esse. E qual é a palavra que aparece na Bíblia? A palavra dízimo. Então, o pagamento dos dízimos tem raízes bíblicas, remontando ao Antigo Testamento, onde Abraão e Jacó deram a 10ª parte de tudo que possuíam, como ato de gratidão a Deus. Gênesis 14, 18 a 20, Gênesis 28, 20 a 22. E no Novo Testamento, Jesus menciona o dízimo, destacando a importância de uma devoção sincera e justa. Bora lá? Lucas 11, 42, pega aí o seu aplicativo, bora lá para Lucas 11, 42. Ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de diversas ervas, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Eles tinham um coração duro. E aí veio o que Jesus fala: no entanto, era necessário praticar estas coisas, ou seja, pagar o dízimo, sem contudo deixar de fazer as outras. Ou seja, não é porque eu pago o dízimo que eu posso ter um coração duro. E na Igreja Católica, o dízimo é visto como um ato de partilha e compromisso com a comunidade. Então, vamos lá. No dia do nosso batismo, nós somos ungidos com óleo chamado crisma, faz parte do ritual. E, nesse momento, nós nos transformamos em sacerdotes, profetas e reis. E o que quer dizer sacerdote? Aquele que oferece sacrifício. Então, nós temos um sacerdócio, quer dizer, vocês, que constitui o grande sacerdócio da igreja. Do que eu estou falando aqui? Eu, Padre Alexandre, detemos o sacerdócio ministerial. Nós somos cabeça do corpo de Cristo, que é a igreja. Vocês são o corpo. O sacerdócio de vocês é o sacerdócio dito comum. Então, todos nós somos convidados a oferecer sacrifícios. O primeiro e o mais importante é o sacrifício do altar, é a Santa Missa. Mas o nosso sacerdócio implica também o sacrifício do convívio, marido e mulher, filhos. É o pai chato, é a mãe chata, é o marido chato, é a mulher chata, é o chefe chato. Sacerdócio implica esse tipo de sacrifício, não pagar o mal com o mal. E sacerdócio implica esses sacrifícios da generosidade, ajudar o pobre. Pagar o dízimo. Então, muitos não sabem disso. O dízimo ajuda a sustentar as atividades pastorais da igreja. Vamos lá. A gente precisa de um templo que tenha um mínimo de conforto. Na época do calor, precisa de um ar-condicionado. Qual é a doutrina da igreja com relação à liturgia? Deus é belo, habita no belo. Nós devemos ter os templos belos, o mais belo que pudermos, porque é aí que Deus habita. Se Deus vem para cá, como é que Ele vem para um lugar feio, mulambo, horroroso, de qualquer jeito? A galerinha da TL, os hereges da igreja, falam: Jesus era sacerdote sem templo. Para que a luxo das igrejas? Vamos dar o dinheiro para os pobres, igual o discurso de Judas, que achavam um absurdo aquele desperdício do bálsamo com Jesus. Isso aqui é caro, podia dar para os pobres. É o mesmo discurso. Um detalhe: o pobre é edificado quando ele entra num templo belo, ele escuta uma bela música sacra, ele vê um vitral. O pobre ignorante, pelo menos na Europa, onde tem vitrais que contam a história da salvação, ao redor da igreja, todos os vitrais vão contando a história da salvação, porque assim
os ignorantes eram catequizados, porque naquela época, lá atrás, Idade Média, nem todo mundo sabia ler e escrever, não. Então, nós temos a obrigação de oferecer o melhor para Deus, e tudo que a gente pode para ajudar o pobre. Então, uma coisa não exclui a outra, e esse é o erro desse discurso. Então, imagina, esses candelabros, uma casula dessa, isso aqui, custa de R$ 1.500 para cima. As mais trabalhadas, R$ 2.000, R$ 2.500, capa de asperge, é tudo caro. Eu gostaria muito que os fabricantes disso aqui tivessem essa caridade com os padres, com as paróquias, cobrassem baratinho, mas não é essa a realidade. Então, a construção do reino de Deus passa pelo material. E eu pergunto a vocês, não é edificante você chegar a uma paróquia toda limpa, cheirosinha, bonitinha, material litúrgico de primeira, flores no altar, música bela? Então o dízimo volta para quem? Para a comunidade. Edifica quem? A comunidade. Não é para fazer capricho de padre, não. Eu faço questão de reproduzir para vocês o que eu tive, graças a Deus, nos 2 excelentes seminários que eu frequentei. E eu fui para eles porque, quando eu decidi ser padre, uma vez que na minha carreira, no mundo, quando eu achava que Deus me chamava a ser pai, eu queria as melhores universidades para vencer na vida. Aí de repente Deus me chama para ser padre, como é que eu vou para qualquer lugar? Não, eu comecei a fazer uma pesquisa. Aí encontrei o seminário de Anápolis, maravilhoso, Mosteiro da Santa Cruz, qualidade de doutrina, padres seminaristas que usam batina. Fiquei encantado, arriei os 4 pneus quando vi aquela liturgia. Nunca tinha sentido um incenso cheiroso na minha vida, nunca tinha visto uma casula desse tipo, embora essa seja das mais simples que a gente tem aqui. E aí eu falei, não, os fiéis têm que ter acesso a isso. O que é bom para a gente, quando a gente ama, a gente quer partilhar com os outros. Só que tudo isso tem um custo. Esse é o ponto. Então, as atividades pastorais é isso. Eu preciso de um bom centro catequético, conforto para o povo de Deus. Porque ninguém aguenta ficar numa cadeira incômoda para uma aula de catequese que dura 1 hora e meia. Vejam vocês, quando a gente mudou os bancos, que delícia esses bancos, o conforto, a estética é outra coisa. Essa capela já teve aquelas cadeiras mochiba, de boteco, porque eu não tinha dinheiro para comprar outra coisa. Cadeira de plástico branca, não é digna de um templo de Deus. Então, graças à generosidade de vocês, porque isso aqui foram famílias que colaboraram, cada família falou, eu pago um banco inteiro desse. E aí, olha que bonito, olha a diferença. Então, além das atividades pastorais, tem as atividades sociais, que é o quê? Ajuda aos pobres. Inclusive, saibam vocês, um amigo meu que é mormon, contou para mim o seguinte, eu, quando fui fazer um doutorado lá nos Estados Unidos, que ganhava muito pouco, que passei lá as minhas dificuldades, a igreja bancava tudo para mim, olha isso. Isso é dimensão social. Agora eu pergunto, se os mormons fazem isso, como é que os católicos não vão fazer? Nós que fomos fundados por Jesus, somos a embaixada de Deus por excelência na face da terra. Aqui tem que ser diferente, aqui tem que ser melhor. Não é porque a gente dispute com os outros, não é por um desejo de aparecer, é porque o nosso Deus merece o melhor de nós. E quando a gente vê alguém fazendo melhor do que nós, a gente tem que imitar esses bons exemplos, esse é o ponto. E por último, a dimensão missionária da igreja. Como é que vai chegar um missionário, um religioso, nos cafundós da África? É bom a gente fazer uma peregrinação à Terra Santa, visitar o Santo Sepulcro, a Igreja da Natividade. O Santo Sepulcro é onde Jesus morreu, onde estava fincada a cruz. A Igreja da Natividade, onde ele nasceu. Agora, tudo isso tem que ser sustentado. E aí, uma vez por ano, na Sexta-feira da Paixão, tem essa coleta que vai sustentar isso. E aí os fiéis são chamados a serem maximamente generosos por conta dessas necessidades.
Mas curiosamente a gente quer chegar na igreja, ver tudo lindo, maravilhoso, e na hora de botar a mão no bolso, está lá o escorpião, né? Então, esse é o convite de Deus, a gente esticar a corda da generosidade. E aqui no catolicismo, lembremos-nos que pagar dízimo é um dos 5 mandamentos da igreja. E aí, o que a igreja diz? Já vou explicitar isso melhor. Pagar dízimos conforme o costume. A igreja católica não diz, você tem que pagar o dízimo de 10%, se não pagar o dízimo de 10% está em pecado. Não. É pecado não ser dizimista. Pecado venial, não é pecado mortal. Todo católico tem que ser dizimista. De acordo com as suas possibilidades. Agora, é aí que mora o problema. De acordo com as suas possibilidades. Por quê? Eu pergunto para você, sinceramente, você já procurou ver quais são as suas possibilidades? Se você tem realmente condições de pagar um dízimo melhor, ou até os 10%, a gente deve apontar para os 10%, a igreja não obriga. Mas uma vez que dízimo é a palavra que está na Bíblia, dízimo significa 10%, nós devemos apontar isso. Sabe por quê? Porque se o evangélico pode, por que o católico não pode? Se o evangélico dá esse passo de fé e generosidade, por que nós não podemos dar? Será que nós somos menos? Será que o nosso Deus católico merece menos que o Deus evangélico? Esse é o meu ponto, esse é o meu questionamento. Agora, o que acontece? Muitas vezes, eu não quero sair da zona de conforto. A avareza fala mais alto. E aí vem o diabo, que é ótimo porque vejam, o diabo não vai só me levar para o pecado. O que ele mais quer é me levar para o pecado. Mas quando a graça de Deus começa a me tocar, me convidando a um caminho de perfeição, o diabo quer travar isso aí. Aí ele começa com aquele discurso, vai faltar. E além do dízimo tem a caridade. Não vai dar certo não. Esse padre não tem os filhos que você tem. Esse padre não sabe nem quanto você ganha. Para você, para o seu bolso não dá. Isso é discurso dele. E aí eu deixo de dar esse passo de mais fé e mais generosidade. E aí, eu não estou confiando plenamente na providência divina. Todo dizimista de 10% sabe que jamais vai faltar. Nunca, é impossível. Decora a nota negrita, é impossível que a gente seja mais generoso com Deus do que Ele conosco. Quem tem a experiência do dízimo sabe disso. Vira e mexe a gente tem uma notícia. Uma vez aconteceu comigo. Eu estava em casa, chegou um e-mail falando lá de um tal fundo 157, resumindo. A minha amiga falava assim, será que seu pai que morreu não tinha isso aqui não? Que era lá de 1900 e bolinha. Quando eu fui ver, tinha uma grana lá. E fazia pouco tempo que eu tinha tomado a decisão do dízimo de 10%. Tem muitos anos isso. Eu fiquei de cara. É impressionante a generosidade do nosso Deus. E aí o dever de casa hoje é você fazer suas contas e ver realmente qual é o meu limite aqui. O que eu posso fazer aqui? Eu estou dando o meu máximo? Ou o meu máximo é pautado pela minha zona de conforto? Ou é minha avareza que não quer que eu estique a corda da caridade? Ou é a falta de confiança na providência divina? Isso tudo a gente tem que examinar. Porque Deus sabe o que vai no nosso interior. Oferta, por outro lado, é uma contribuição voluntária que pode ser feita além do dízimo. Não há uma porcentagem específica para a oferta, ela pode ser feita em dinheiro, bens materiais, alimentos, roupas, entre outros. As ofertas são geralmente coletadas durante a missa, essa sacolinha que é passada, e são usadas para apoiar a igreja
e ajudar os necessitados da comunidade. Também se faz uma oferta, é costume, quando se vai receber sacramentos. As paróquias têm algo chamado tabela de emolumentos, que tem lá, batismo, R$50, missa por um defunto, R$100, tem lá, eu não sei exatamente quanto é, isso está tabelado aqui no Centro-Oeste, os bispos se reuniram, Dom Marconi, bispo de Uruaçu, bispo de Goiânia, bispo de Formosa, e tabelaram tudo. Agora, isso é uma tabela de custo de sacramento? Não. Dai de graça o que de graça recebestes. A igreja não pode cobrar por nenhum sacramento. E aqui vai uma dica. Se você quer casar numa igreja X, e lá são 2 salários mínimos para se casar, você reserva o horário. Se disserem, não, só vai reservar pagando 1 salário mínimo já de entrada, pode ir à cúria reclamar. Isso não existe, não pode existir. Isso é absurdo, isso é escandaloso. Nós, nesta paróquia, respeitamos o acordo que os bispos fizeram. Lamentavelmente, tem paróquias que não acataram, cujos párocos estão em desobediência. Então, a tabela é bastante, como é que eu vou explicar? Barata, entre aspas, né? Porque depende do que cada um ganha, vamos dizer. Mas o povo de Deus acha que o sustento da paróquia vem da sacolinha que se roda na missa. Não é. É do dízimo. Essas ofertas todas, elas ajudam. E qual é o melhor dos mundos? Uma vez fui fazer um curso em São José do Rio Preto, Diácono Célio, ministrado pelo Cine, que fez um trabalho belíssimo de estudo sobre dízimo e oferta, em todos os documentos da igreja. E o que eles concluíram a partir desse estudo é que o melhor dos mundos é que toda paróquia seja sustentada exclusivamente pelo dízimo. E as ofertas sejam todas para os pobres, para a caridade. Esse é o melhor dos mundos. Mas muitas vezes isso não é possível. Então, o dízimo é uma contribuição periódica. E sugere-se 10% do meu ingresso líquido, não é do bruto. A oferta é contribuição voluntária e esporádica sem valor fixo. Ambas as práticas são formas de expressar gratidão a Deus. Olha aí. Eu vou frisar, estou negritando aqui, ó. Ambas as práticas são formas de expressar gratidão a Deus e de participar ativamente na vida da comunidade eclesial. E eu pergunto, como você expressa a sua gratidão? Só diante do Santíssimo com a boca, Senhor, obrigado. Tem gente que até demora na oração. Maravilha, é perfeito isso. Contar as bênçãos na minha vida e ver o quanto que Deus é generoso, isso ajuda nessa gratidão material, nesse exercício do sacerdócio comum, que agora eu quero retribuir o tanto que Deus faz por mim. Eu agora sou solidário com os pobres, com a necessidade da igreja, e por isso que eu sou generoso na minha oferta e no meu dízimo. Então isso nos move. Agora, quantas vezes a gente não tem o costume de contar as bênçãos de Deus? A gente conta as decepções, né? Aquilo que Deus não faz, aquilo que a gente não tem. E por isso tem muita gente doente nesse mundo. Eu já falei e vou repetir, as pessoas mais felizes, de acordo com os estudos científicos, são as pessoas mais gratas. Quer viver muito tempo? Seja grato. Conte o seu jardim pelas flores, como diz a música do Chaplin, não pelas folhas que caem. Assim a gente vai ser muito feliz. E assim a gente vai ver o quanto que Deus é bom, o quanto que Deus é generoso conosco. Pois bem, então, dízimo e gratidão refletem a generosidade e o compromisso dos fiéis com a missão da igreja em promover a justiça, a caridade e a solidariedade. Na Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino aborda o dízimo principalmente na segunda parte da segunda parte, questão 87. Ele discute o dízimo no contexto das obrigações de justiça e caridade dos cristãos.
Principais pontos de Santo Tomás sobre o dízimo, vamos lá. Natureza do dízimo. Santo Tomás explica que o dízimo é uma obrigação, é a palavra. Ele é o maior teólogo da igreja. Uma obrigação moral e religiosa, derivada da lei natural e da lei divina. Ele argumenta que assim como os levitas no Antigo Testamento recebiam dízimos para o seu sustento, os ministros da igreja também têm direito a receber dízimos para seu sustento e para a manutenção das obras da igreja. Aqui eu abro um parêntese. Na capelania, o meu sustento é garantido pelo Estado, porque eu sou funcionário público. Agora, se o meu sustento dependesse do que entra, a gente estaria numa situação mais delicada hoje em dia. Porque nós temos um padre civil, cujo sustento depende do dízimo. Aí seriam 2. Pelo menos aqui é um só. O povo de Deus acha que o corpo de bombeiros paga tudo aqui na paróquia. Não. Eu tenho os militares que trabalham aqui, porque são funcionários públicos também. A gente tem a água, a gente tem a eletricidade, a gente tem o telefone. E acabou. Se eu quiser trocar um banco, se eu quiser comprar uma casula, as flores, hóstias, vinho, tudo do funcionamento, tudo. Quem banca são os fiéis. O que a gente recebe do corpo... Não é isso, diácono? Não tem mais... É basicamente isso, só isso, né? Eu não quero ser injusto aqui. Às vezes, né? Oi? O prédio sim, eu cheguei aqui e já tinha, né? Mas a manutenção não. Quero dar um exemplo. Nosso toldo, dá uma olhada. Saiam hoje daqui e vão ali dar uma voltinha. No toldo. Está quase 1 ano caído e eu não tenho grana para trocar. Bom, então, segundo ponto que Santo Tomás aborda, justiça e caridade. Ele enfatiza que o dízimo é uma forma de justiça, pois é um reconhecimento de que tudo que possuímos vem de Deus, aquilo que eu falei no início da homilia. Portanto, devemos devolver uma parte para o serviço divino. Além disso, é um ato de caridade, pois os recursos são usados para ajudar os necessitados para o bem comum. Obrigação dos fiéis, terceiro ponto. Santo Tomás argumenta que todos os fiéis têm a obrigação de pagar o dízimo, mas ele também reconhece, olha só, que a quantidade e a forma podem variar conforme as circunstâncias e as necessidades da igreja e da comunidade. E a igreja, ao longo dos anos, no magistério, acrescenta a possibilidade do fiel. Mas sobre a possibilidade eu já falei. Você tem que ser sincero e honesto, em consciência. Qual é a minha possibilidade? É a pergunta. Esticando a corda da caridade. Né? Não é a avareza, não é a zona de conforto, não é o hedonismo, o gosto pelo prazer, que vai pautar a minha possibilidade. O mandamento da igreja, que se refere ao pagamento de dízimos, é um dos 5 mandamentos da igreja católica. Tradicionalmente, este mandamento era formulado como pagar os dízimos conforme o costume. Eu, quando aprendi o catecismo, aprendi assim, pagar dízimos conforme o costume. Excepcionalmente, a gente vai ver algumas dioceses pautando isso aí. Quando eu estive no Chile, como missionário, lá eles determinavam que seria 1% a contribuição. Foi o único lugar que eu vi assim. Então, o Papa Bento XVI, em 2005, revisou a redação deste mandamento para atender às necessidades materiais da igreja, cada qual segundo as próprias possibilidades. Os fiéis, portanto, são encorajados a contribuir de maneira regular e generosa, mas a quantia exata é deixada ao discernimento individual. Então, nenhum padre pode falar, você está no pecado, você não paga 10%. Não é esse o meu discurso aqui. Uma vez, uma pessoa, há muitos anos, eu fiz o discurso, foi atrás de ajuntar todo tipo de argumento para contestar o que ela entendeu que eu tinha dito. E aí eu cheguei e falei, em primeiro lugar, você entendeu errado, ponto número 1. Em segundo lugar, você se sentiu tão incomodado, isso me preocupa. Porque para mim é a avareza que está gritando aí dentro da sua alma. Você está querendo dizer para mim, justificar que não precisa colaborar mais e não precisa esticar essa corda da caridade. Então veja os nossos mecanismos de defesa. A pessoa passou não sei quanto tempo estudando
chegou assim, sabe? Eu falei, você está transtornada por causa disso? Eu queria saber a raiz desse transtorno. Eu já suspeito qual é. É isso, a gente se sente incomodado. Significado e importância. Então, originalmente o dízimo era entendido como entrega de 10% dos rendimentos fiéis para a igreja. Prática com raízes bíblicas. No entanto, a Igreja Católica adaptou essa prática ao longo do tempo para refletir uma abordagem mais flexível e baseada na generosidade voluntária. Aquilo que eu já expliquei que Bento XVI esclareceu melhor. Então, caríssimos, por outro lado, hoje eu vou querer aqui 3 fiéis, porque tem a contrapartida. A igreja tem que ser transparente. E nós temos todos os livros, os relatórios, toda a movimentação de dinheiro aqui é controlada 100% pela Cúria, e o Corpo de Bombeiros tem o direito de controlar a hora que quiser. Inclusive, há muitos anos atrás, justamente quando nós tivemos a primeira ruptura dos toldos, eu precisei fazer uma campanha, e aí tome Noite Árabe, fizemos, enfim, Noite de Caldos, foi uma luta, um suor, culminou com a festa junina para conseguir o dinheiro. Foi 6 meses quase, para conseguir 35 mil reais. Nem é tanta grana assim. Beleza. A festa junina, naquela época não tinha WhatsApp, foi noticiada pelo e-mail. De repente, eu sou proibido de fazer festas, porque, óbvio, alguém denunciou, olha isso, né? Para onde está indo esse dinheiro? Para o bolso de quem? Normal. Aqui é território da administração pública, tudo tem que ser transparente, perfeito. E aí o que o Corpo de Bombeiros fez? Na sua missão, corretamente, mandou auditoria aqui. Tá certo? Houve uma suspeita, que incluiu até o pastor, que cobrava dízimo e cobra lá também, né? Não sei se ainda cobra, mas enfim. Para ver essa questão, tem contribuição lá na Igreja Católica aqui. E aí, quem primeiro sai em nossa defesa é a auditoria. Vieram sem avisar, passaram a tarde inteira aqui, já que não lembra disso, né? Aí, foram os primeiros, está tudo certo lá na capelania, tudo redondinho. E a gente continuou cobrando dízimo, ficamos sem poder fazer festas por muito tempo, porque, bom, foi necessária toda uma regulamentação que hoje nós temos. Então, caríssimos, essa transparência tem que haver. E aí eu quero 3 pessoas da comunidade que vão assumir o compromisso de vir aqui. Venha para uma missa durante a semana. Após a missa nós vamos lá na tesouraria. Eu faço questão que vocês vejam, vão ficar uma meia hora comigo ali. Vão escolher que livro você quer, de que ano, de que mês, para ver como o dinheiro aqui é gerido, para onde ele vai, para vocês verem que é dessa grossura o nosso livro, porque isso aqui parece uma paróquiazinha pequena e tal. O povo de Deus não sabe do conjunto das nossas atividades, do trabalho que a gente tem interno no Corpo de Bombeiros, nos quartéis, etc. Acho que é só isso aqui, essa missa, não. Tem muito mais. Oi? Presídios, tudo. Hospitais, visitas a pessoas internadas, tem muita coisa. Aqui sim, eu tenho um veículo também, para ser justo, Nós temos no Corpo de Bombeiros um veículo e a gasolina. O Corpo de Bombeiros paga. E eu quero deixar muito claro, eu não estou aqui tecendo crítica ao Corpo de Bombeiros, não se trata disso. Eu estou falando da nossa realidade material. Até aí o Corpo de Bombeiros pode ir, por quê? Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Se eu quiser trocar um banco, na administração pública funciona como? Tem que haver um projeto básico, vai ter que ter uma licitação. Aí qual é o drama? De repente não vai vir o banco que eu quero, do jeito que eu quero uma coisa melhor, em função do padrão da igreja, e o que a administração pública regulamenta é outra coisa. Fora que esses processos são longos, são demorados. Às vezes Jesus já voltou 2 vezes antes da coisa se concluir.
Porque é assim, não é só aqui, é em qualquer lugar. Qualquer lugar da administração pública. Tá? Então eu deixo claro, eu não estou fazendo uma queixa, não é isso. Eu estou querendo mostrar o lado prático da coisa. Muito bem. Então, eu quero, quem são os 3? Levanta a mão aí. 3 que podem vir aqui durante a semana, para depois escrever um pequeno texto que vai ser lido no aviso de missa aqui, uma coisa curta. Por favor, eu faço toda a questão. Coronel Gonçalves, 1. Quero civil, um civil. Bora lá. Pedro, 2. Mais um. Quem vem? Qualquer um. Bora? Falta um. Venha à missa aqui durante a semana, a gente combina. Quem mais se anima? Mais um só, um. Pronto. O senhor. 1, 2, 3. No final da missa, falem comigo, a gente vai ver o dia, se possível, que dê para os 3 virem juntos. Que eu faço questão de fazer essa demonstração, para isso ser falado para a comunidade. Como eu também faço questão, agora, hora da verdade aqui, 2 testemunhas. Pega um bombeiro, você bombeiro lá, você, vem cá. Você sabe quanto que a gente ganha, bonitinho. Venha você. Vem o diácono Ney aqui também, que é bombeiro. Aqui. Aqui. Vem. Diácono. Aqui. Transferência agendada. Tá aqui. Mitra do Ordinariado Militar. Isso aqui é 10% do que ganha um coronel. Lógico que é dentro do meu líquido. É uma quantia gorda, não é? Que reflete os 10%, ou o padre dá R$100, dizendo que pronto, está aqui, 2 testemunhas. Porque eu tenho que ser o primeiro a dar exemplo. Não estou falando isso para me exibir não, tá? Às vezes as pessoas interpretam mal esse tipo de atitude. Eu tenho até medo disso, sabe por quê? Porque quando a gente toca a trombeta, quando esse é o objetivo, a gente perde o mérito. E eu tenho muito pouco mérito perante Deus. Eu não quero perder o pouco que eu tenho, não. Mas eu tenho que ser o primeiro a dar exemplo de tudo. E aqui eu estou mostrando que sou coerente com o meu discurso. Eu acredito nisso. E eu digo a vocês, nunca faltou. A cada esquina uma surpresa. E eu quero agradecer àqueles que já são dizimistas. Muito obrigado de coração. Agora, nós temos várias necessidades aqui na paróquia, eu vou dizer quais são. Primeiro, eu quero que vocês vão ver o toldo. Pega esse toldo aqui, passarela entre essa capela e a outra. Ele está todo preto, está todo feio, já ele é o próximo, que vai ruir. O cantinho de Maria, generosamente uma arquiteta da nossa comunidade, ofereceu o projeto gratuitamente, ficou uma coisa linda. Quando eu perguntei à época, quanto você acha que vai custar? Isso já tem mais de ano, sei lá. Uns 15 mil. Eu não tenho. Cantinho de Maria é o espaço de evangelização infantil das nossas crianças para os pais assistirem a missa sossegadamente. E enquanto assistem, vai se trabalhando no coraçãozinho delas o amor a Deus, para a criança não ficar aqui aborrecida. 1h30 sem fazer nada, lá ela se diverte, tem lanche, atividades lúdicas. O tabernáculo, por favor, no final da missa, venham aqui e vejam. Está descascando ali, ó. São 2 cores diferentes. Está pequeno, esse tabernáculo é muito simples. Eu vou aí, às vezes em outras paróquias, vejo cada tabernáculo maravilhoso. Jesus merece um tabernáculo mesmo. Sabe quanto que é um tabernáculo bom? A última vez que eu vi, aquele que eu falei, esse está bonito, esse está digno, R$40 mil. R$40 mil. Reforma do centro catequético, a gente faz curso de noivos, graças a Deus, um curso que tem sido muito bem avaliado pelo povo de Deus, a gente tira excelente em tudo, aí quando chega no quesito conforto, não, são muito desconfortáveis as cadeiras, e são, o povo tem razão, são, mas eu não tenho outra coisa, a menos que eu mande o povo sentar no chão, e que vai ficar até pior. Catequese do Bom Pastor, demanda reprimida, é gente batendo na nossa porta, fila.
catequese maravilhosa. Consegui mais 2 catequistas. Ano que vem, se Deus quiser, mais 2 turmas. Qual é o grande problema? Vou precisar da sua ajuda, tá? Você que é um cara especialista em container. Qual a solução que a gente achou? Vamos ter que fazer um átrio para as crianças trabalharem num container. Porque é a solução mais barata. E a gente vai ter que ir atrás dos recursos. E eu espero que o aumento do dízimo aqui, que eu estou começando oficialmente hoje, uma campanha de dízimo. Eu mandei fazer um videozinho. Todo mundo vai receber, a minha lista de transmissão toda vai receber. Porque eu quero mudar a realidade dessa paróquia. Até porque eu tenho só mais 4 anos aqui. Eu vou ter que ir para a reserva necessariamente daqui a 4 anos. E eu quero que o outro padre encontre uma paróquia bem montada e bem estruturada, como eu encontrei. Como o padre Ivan deixou para mim. Muita coisa eu não teria conseguido, não fosse o esforço dele. E eu sou muito grato a ele e à comunidade que ajudou. Então a gente trata o outro como gostaria de ser tratado, é o que ensina a nossa fé. Então, catequese do Bom Pastor, a reforma da cozinha, mas não é porque a gente quer uma cozinha com sanca, né, com aquele fogão no meio, não. A reforma é porque já está o armário carcomido, as gavetas todas, às vezes você puxa e ela cai, né? Está desse jeito. E a gente tem uma atividade pastoral intensa aqui. E o novo templo, eu tenho o projeto, vocês precisam ver que coisa linda. Um pergolado maravilhoso, um jardim ali, aqui, esse espaço aqui entre os 2 templos, todo humanizado. Um outro pergolado em cima da livraria. Olha, de encher os olhos de lágrimas. Doado pela arquiteta, tudo pronto, não tenho grana. Isso aí está engavetado há muito tempo, porque as necessidades são muitas. Né? Mas a gente consegue sim, com a generosidade de cada um. E por isso eu estou começando a campanha dos 50-100. O que é isso? Vamos falar primeiro para os militares, nosso público primeiro. Você é praça? Eu estou falando para quem ainda não é dizimista. Eu peço a você, é possível você doar R$50? R$50 é dízimo de quem ganha 500. Eu sei que praça não ganha R$500 aqui. Eu vou começar embaixo. Eu fiz o apelo, eu espero que você possa dar mais. Transcendei muito isso aí. Mas se não puder, 50, não pode 50, os critérios são seus, o Papa Bento XVI colocou, é de acordo com a pessoa, a fé e a generosidade dela. Então você acha que é 30? Ótimo, 30, tá bom, mas dê. É oficial, R$100. É o que eu estou pedindo, que o oficial ganha mais. Agora, seja praça, seja oficial, pode mais? Dê. Pode mais do que 10%? Dê. Estique. Veja a sua possibilidade. Eu peço a todos aqui, quem passou no novo concurso está ganhando mais, né? Quem, enfim, foi aumentado, está fazendo bico, GSV. Tem o dízimo da GSV, moçada. Tudo que ganhar mais, lembra de Deus. Então eu vou fazer esse apelo aqui. Agora cuidado, pelo amor de Deus. O que eu não quero que aconteça? O padre está falando da campanha 50-100, eu estou pagando 300 aqui, eu sou praça, eu vou baixar para 50, não faz isso não. Paga mais 50 se você puder, tá? Então, gente, essa é a realidade da igreja. Isso não é a realidade só da minha paróquia. Isso é a realidade da minha não, da nossa, ela não é minha. Tá? É a realidade da igreja católica hoje. E eu agradeço a generosidade dessa comunidade, mas eu sei que a comunidade pode mais. Juntos vamos poder muito aqui, se Deus quiser. E tudo vai retornar para vocês. Para vocês terem ideia, o nosso carro paroquial é de 2015. 2015. Sugere-se que esse carro seja trocado porque é um patrimônio que pode ser queimado numa situação de emergência. Ele pertence à cura, ele não pertence a mim. Eu tenho usufruto desse carro. Nunca fiz questão de trocar nela. Vocês não me veem com um carrão. E eu não vou fazer isso jamais. O carro tem que ser um veículo que me leve daqui a ali, que tem um ar-condicionado, um airbag, né? Uma direção hidráulica, porque aquela do carro 1.0 é difícil, né? Acabou. Pra vocês terem ideia que não tem nada aqui que não vai voltar para esta comunidade, para o bem de todos vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.